Vamos falar agora sobre o ióide. Eu sei que a imagem da direita talvez vai desconcentrar alguns, mas vamos focar por enquanto na imagem da esquerda. O ióide é um osso único no esqueleto axial. Ele tem esse formato de U e ele não se articula com nenhum outro. Ou seja, ele fica suspenso por músculos e ligamentos. Esses músculos são tanto associados a músculos do pescoço, tanto da deglutição, como da língua. Localização do ióide. Na imagem esquerda, a parte superior, vocês podem ver que ele fica anterior na cervical, entre a mandíbula e a laringe. O ióide, vamos falar sobre a estrutura do ióide. Ele possui um corpo e 4 cornos, sendo 2 cornos maiores e 2 cornos menores, que são esses pontos que vão fixar os músculos e ligamentos que sustentam esse osso em comum. Uma questão sobre o ióide. Ele costuma se fraturar, assim como a cartilagem da tireoide e traqueia, durante um estrangulamento. Por isso que em necrópsia, quando há suspeita de causa de morte ser esse estrangulamento, há muito bem avaliado essas estruturas. O ióide é um osso mais simples. Vamos dar continuidade à nossa aula. Próximo slide, por favor. Coluna vertebral. Eu sei que coluna vertebral já tinha sido abordado em uma aula anterior, mas a gente vai dar uma revisada. Começando, eu deixei essa imagem da esquerda, vocês veem a coluna vertebral em suas diferentes vistas, tanto anterior, tanto lateral, tanto posterior, e na imagem da direita, sua divisão. Vamos revisar. Lembrem-se que a coluna vertebral ela é dividida em 5 partes: cervical, torácica, sacral, coxígea, sendo 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. O sacro é um osso originado da fusão de 5 vértebras. Já o cóccix vai ser de 3 a 5 vértebras, tem algumas variações. Mas hoje o que vai ser importante para a gente é a coluna cervical. Próximo slide, por favor. Então vamos começar a coluna cervical. Na imagem da esquerda, eu deixei para vocês compararem a posição da coluna cervical em relação ao resto da coluna vertebral, e na imagem da direita ela isolada. O que seria a coluna cervical? Esse espaço na coluna vertebral que vai da cabeça até o tronco. Ela é constituída por 7 vértebras cervicais, sendo 5 típicas e 2 atípicas. Mas o que seria essa questão de vértebras típicas e atípicas? Eu vou explicar no decorrer da aula, vai ficar tranquilo. Próximo slide, por favor. Vamos começar com as vértebras atípicas, que é o atlas e o axis. A primeira delas é o C1, Atlas. Ele recebe esse nome em relação à mitologia, aquele titã que carregava o mundo nas costas. Nesse caso, vai carregar o globo da cabeça. O Atlas ele vai ser um anel ósseo, onde eu vou ter o arco anterior do Atlas, o arco posterior do Atlas e lateralmente as massas laterais. Vale ressaltar que o Atlas ele não possui corpo vertebral nem processo espinhoso, uma das características que classificam como vértebra atípica. A única coisa que ele tem é um tubérculo posterior. Mas vamos falar agora sobre as massas laterais. Nessas massas laterais, eu vou ter a face articular superior do Atlas, que ela costuma ser dupla, dividida. Ela vai se articular lá nos côndilos occipitais, que eu tinha explicado anteriormente na base do crânio, formando uma articulação que é chamada de atlanto-occipital, que permite alguns movimentos, graus de movimento em flexo-extensão. O que seria isso? Para vocês entenderem como se estivesse falando um sim. Esse é o movimento de flexo-extensão do pescoço e cabeça. Uma representação, claro. A gente vai ter, além disso, lateralmente, o processo transverso desse atlas com o seu forame transversário. Esse forame transversário ele vai estar presente em todas as artérias vertebrais cervicais. A característica dela é um ponto de passagem para a artéria vertebral, sua veia acompanhante e as fibras nervosas. Além disso, no atlas, a gente vai ter umas estruturas posterior, que é o suco da artéria vertebral. Esse suco da artéria vertebral, em alguns casos, ele pode ser coberto, formando um canal, que é o canal da artéria vertebral, como eu deixei a representação aí para vocês. Essa imagem é do Sobota. O atlas vai ter algumas outras estruturas, como, por exemplo, a fóvea do dente, na imagem da direita, vocês conseguem observar, e as faces articulares inferiores. Guarda essas questões que vai servir para a próxima vértebra que eu vou passar para vocês. Próximo slide, por favor. Axis. A gente está aqui na C2,
recebe esse nome em relação a pivô, rotação. O axis, ele já tem um corpo vertebral e ele tem uma estrutura que a diferencia das outras vértebras cervicais, que é um processo no seu corpo, que é chamado de processo odontoide ou dente do axis. Esse dente ele vai se articular lá na fóvea do dente do atlas. E além disso, junto com as suas faces articulares superiores, vai se articular nas faces articulares inferiores do atlas, formando a articulação atlantoaxial. Aqui a gente vai ter um movimento rotacional, girando a cabeça. Vamos dizer assim que é o meu movimento de não. Uma representação para vocês terem uma ideia. O axis já possui uma estrutura típica das vértebras cervicais, que é o seu processo espinhoso curto, vocês podem observar na imagem da direita, um processo espinhoso curto e bifurcado. Seria bifurcado, se dividindo em dois. Eu deixei os nomes todos do Atlas, do Axis, desculpe, para vocês terem uma ideia dessas estruturas, mas não vou citá-los aqui não. Próximo slide, por favor. A gente vai entrar agora nas vértebras típicas, que é de C3 a C7. C7 ela possui alguma pequena diferença entre ela em relação até C6, mas eu vou falar para vocês agora mesmo. Vamos falar que a gente tem a quinta vértebra cervical. Ela é muito parecida de C3 a C6, é um mesmo esquema, a gente pegou aqui a C5 para exemplificar para vocês. Elas possuem as características das vértebras típicas cervicais. O que seriam essas características? Presença de um corpo vertebral, presença de um processo transverso com forame transversário, sendo que esse processo transverso ele vai se terminar em um tubérculo anterior do processo transverso e um tubérculo posterior do processo transverso, e entre eles passando o suco do nervo espinal. Outra característica é ter um processo espinhoso curto e bífido, ou seja, dividido em dois. Já a C7, qual que era a diferença dela? Por que eu coloquei esse nome vértebra proeminente? C7 ela diferencia um pouco. Ela tem um processo espinhoso um pouco mais longo em relação às anteriores, ele não é bífido, ele é único. Por isso recebe esse nome de proeminente, que eu posso tocar na região do pescoço. Mas tem gente que confunde com a primeira torácica na questão de palpação, mas não é tão difícil assim. A coluna cervical, a gente agora está faltando só falar sobre os movimentos dela. A gente pode fazer os movimentos rotacionais, ou seja, o movimento de não, flexo-extensão, o movimento de sim, e a inclinação lateral, como se você estivesse tentando tocar a sua orelha no ombro. A questão óssea de axial por cima, o básico, era isso, tem mais coisas. Espero que tenham gostado. Boa continuação de live para vocês. Fiquem agora com articulações. Muito obrigado.